como prospectar clientes sem gastar dinheiro, tá? Separei 7 dicas poderosas para isso. Vou começar pela primeira. Defina seu perfil de cliente ideal. Nós estamos falando de Ideal Customer Profile, que é definir o perfil de cliente ideal. Isso é muito importante antes de você começar a prospectar, é saber para quem você vai vender, para você não fazer esforço gratuito à toa. E como é que eu faço isso? Olha, eu pego meu faturamento, vejo de todos os clientes que compram, qual é o perfil que dá menos trabalho, me traz mais lucratividade, que aprova muito mais rápido o orçamento, compra muito mais fácil, eu tenho menos esforço, eu tenho mais qualificação desse cliente, está mais satisfeito, tem mais maturidade com o meu produto ou com o meu serviço. Então, quando eu identifico esse perfil, eu começo a procurar empresas semelhantes. E não precisam ser do mesmo segmento. Você pode procurar de segmentos diferentes. Quando a gente fala de ICP, você não precisa fazer, por exemplo, só segmento. Você pode fazer também por faturamento. Por exemplo, empresas que faturam de 200 a 500 mil, empresas que têm de 20 a 50 funcionários. Você pode criar os KPIs que você quiser. Você pode escolher os indicadores que fazem sentido para aquele negócio. Mas para isso, você tem que fazer aquele estudo de BI, né? De Business Intelligence, que é olhar para o teu negócio e entender o que traz mais negócios para você lucrativos. Quais dão menos esforço, qual dá mais prazer de atender. Isso também é muito importante. Quando você vende para um perfil de cliente que você tem prazer, você vende cada vez mais, porque você tem cada vez mais interesse em trazer novos clientes. Então, primeiro entender para quem vale mais a pena você vender e definir como chamado ICP ou definir como perfil de cliente ideal. A segunda dica é começando a oferecer para conhecidos. Oferecer para conhecidos é um primeiro passo. Então, por exemplo, você pega lá quais são os conhecidos que poderiam comprar o teu serviço e começa a ofertar. Você deu o exemplo que eu prospecto na padaria, prospecto no elevador, mas começa a prospectar pela tua carteira de amigos. Durante a nossa vida, você vai formando cada vez mais conhecidos, amigos, pessoas que vão formando um network cada vez maior. Então, se você está começando uma empresa agora, não tem um puto no bolso, mas eu tenho um bom produto, eu tenho um bom serviço, eu tenho um bom know-how para me oferecer algo, então comece pelos conhecidos que possam comprar o teu produto. Mas não se apresente como um duro, não, tá? Se apresente como especialista. Tem muita gente que critica vender para conhecido porque o conhecido, ele desvaloriza. Não. Quando você se mostra um especialista, ele dá valor. E você, inicialmente, vai dizer, olha, uma margem pequena de possibilidade para clientes. Eu tenho uma carteira que não pode ser maior que tanto. Então, eu tô te dando a preferência de ser um dos primeiros. Então, você começa a valorizar o teu trabalho. Olha, você vai tendo o privilégio de ser um dos primeiros. Logo, todos vão estar em cima e eu não vou tirar, você não vai ter essa vantagem competitiva que você está tendo neste momento. Então, faça essa abordagem para os conhecidos, mostre para ele vantagens e comece oferecendo para eles. Esse é a segunda dica que eu dou. A terceira é comece melhorando o negócio dos outros. Aí você fala, como assim? Não adianta eu chegar pro Duca, que é o nosso parceiro aqui, e falar, cara, quero vender para você. Não. Eu chego aqui e vejo várias falhas que o Duca está cometendo, porque não existe pessoa perfeita e nem empresa perfeita. Então você vai lá dar uma analisada e ver o que você pode melhorar naquela empresa. E não criticar o que está faltando, entende? Então, ao invés de falar assim, olha, você tem um defeito X, Y, Z. Não, olha, eu acho que eu posso melhorar isso na sua empresa e com isso você vai ganhar mais negócios, vai trazer mais dinheiro, vai fidelizar mais clientes. Vou dar o exemplo da agência, tá? Quando antes de entrar em contato com uma empresa, o que eu faço? Eu entro no site da empresa, vejo se ele está atualizado, se ele está com um perfil comercial, se faz sentido com o público que ele atende. Vou lá na rede social dele, eu vejo lá se tem, por acaso, anúncio do Google Ads, eu vejo se ele tem anúncio de biblioteca no Meta Ads, eu vejo se no LinkedIn ele é ativo, eu olho o YouTube, olho tudo aquilo, e depois de fazer um diagnóstico do cara, eu ligo para a pessoa e falo assim, poxa, meu amigo, eu queria só te trazer melhorias para a sua empresa, você está ótimo em vários setores, mas esses poderiam trazer mais negócios para você. Deixa que você se preocupe com o teu produto, com o teu serviço, que eu vou melhorar isso na sua empresa. Isso é uma abordagem de prospecção muito melhor. Então evite criticar o que o cara tem, e sim traga ideias para melhorar o que ele já tem. Então melhore o negócio do outro. É a terceira dica e funciona super bem. A abordagem melhora muito. O cara, quando ele percebe que você está com boas intenções, porque mesmo vendendo, a intenção é boa. Você quer entregar um bom serviço, você quer melhorar a vida do cliente. Quando você ama o que você faz e faz o que você ama, você quer contagiar todo mundo com aquilo que você faz. Então, isso é uma forma de você fazer. A quarta dica é que participe ativamente de grupos e comunidades. Nós temos tantos fóruns na internet. No Facebook você tem os grupos. No Orkut nós tínhamos comunidades, lembra? Era muito legal. Grupos também no LinkedIn, grupos no WhatsApp, grupos no Telegram. Tem tantos lugares que você pode participar de grupos e você
você pode estar em grupos até de concorrente. E quando você está num grupo de concorrente, que você tem mais know-how que o concorrente e você orienta ele, muitas vezes ele não dá conta daquele cliente. Ele vai te indicar clientes, ele vai ser um dos melhores indicadores. Muitas vezes o seu melhor vendedor é o seu concorrente. Porque ele sabe que ele não tem condições de atender aquele cliente. Então, ele prefere entregar para você esse cliente. Muitas vezes você pode até remunerar ele com uma comissão, e faz bem isso, ajuda bastante. Como também só pelo prazer de atender bem o cliente dele. E aí você faz um contrato de ética verbal, né? De não tirar outro serviço desse cara, para não prejudicar ele. E um pode ser parceiro do outro. E aí você pode até melhorar essa pessoa como profissional, melhorar o teu mercado. 15 dias atrás nós tivemos o Marcelo aqui, ele falava que quanto mais pessoas comem o lanche dele, lanches iguais ao dele, mais pessoas querem comer aquele perfil de lanche. Ele vende cada vez mais, mesmo quando os concorrentes melhoram a qualidade. Melhorar o concorrente também é parte importante. Então, participe ativamente dos grupos, demonstre know-how, aonde tem concorrente, aonde tem cliente, aonde tem... Mostre que você é um especialista, você é uma autoridade nessa área e desta forma, naturalmente, você já prospecta novos clientes. A quinta dica que eu vou dar é que faça cold mail. Cold mail é e-mail. Mande e-mails frios. A Débora falou agora há pouco de mandar spam, não pode. Não, spam não pode mesmo. Mas, por exemplo, usar uma ferramenta de automação, vou dar o exemplo da Snovio, que é uma ferramenta que tem um plano gratuito. Eu acho que, se não me engano, até Apollo.io também tem um plano inicial gratuito para você testar, um volume menor. Então, para quem está começando, você pode trabalhar gratuitamente com isso. E lá você faz automações de e-mails que são humanizados. Então, esse e-mail vai iniciar com: olá, Débora, tudo bom? Eu sou o Thiago, quero falar sobre isso. Você faz e-mail que a Débora não me conhece. Eu peguei o cadastro da Débora, por exemplo, no LinkedIn, através de ferramentas de captura de leads, ou peguei ela no site, peguei alguma outra abordagem que seja lícito, que não infrinja a LGPD. Você faz esse contato inicial. Quando você faz esse contato inicial, você vai falar com 100, 2 ou 3 ou 1 vai entrar em contato contigo. Só que, pô, imagina, você de 100 possibilidades já conseguiu uma de contato. E algumas vezes até a pessoa vai responder que não precisa do seu serviço, mas você abriu uma oportunidade. A pessoa já viu o seu nome, já viu o nome da sua empresa. Pode ser que depois de algum certo tempo a pessoa ela entre em contato contigo. Certa vez, alguns anos atrás, fazendo cold mail, Débora, um cliente entrou, que foi cliente nosso durante muitos anos, até ele vender a empresa dele, ele respondeu assim: olha, me tire o meu nome, tire meu e-mail da sua lista, mas me passa um orçamento para fazer isso. E vendi negócio para ele. Mesmo o cara pedindo para sair da lista, ele teve uma relação comercial depois. E foi uma relação duradoura. Então, cold mail também abre portas, né? Principalmente para as pessoas que são mais tímidas. Faz uma primeira abertura, mas faça cold e-mail de maneira automatizada, através, por exemplo, num primeiro e-mail você faz um boas-vindas, depois, uma semana depois, você manda outro e-mail com outra abordagem nesse cliente. Gostaria de explicar um pouquinho sobre esse serviço, eu percebi que você ainda não tem, talvez possa agregar valor para você. Aí depois de uma semana você manda outro: olha, tem um outro serviço também que ajuda muitas empresas semelhantes à sua. E você faz uma sequência de 4, 5 e-mails separados por 3 dias, 5 dias, uma semana, 2 semanas, e você vai mantendo cada vez mais aquecido aquele lead. E aí, em algum desses e-mails, você pode muito bem ter o retorno deles. Então não tenta também vender tudo num e-mail só, porque ninguém lê, tá? É bom você fazer também esses cold e-mails de maneira fracionadas, de maneira inteligente e estratégica. A sexta dica é: faça cold call. Que é o quê? Pegar o telefone e ligar. Não tem melhor caminho que esse, gente. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer prospectar cliente, para com a frescura, pega o telefone e liga para as pessoas. Não, você tem que ligar, tem que pegar. Mas lógico, você lembra que a primeira dica eu falei que era definir seu Customer Profile, o seu ICP? Então, você já sabendo qual que é o seu perfil de cliente, você já vai nos clientes certos, já pega o telefone e liga. Você tem como descobrir isso. Você tem várias ferramentas que te trazem, por exemplo, cadastros públicos, onde tem o CNPJ da empresa. Aí você vai lá no Consulta CNPJ, ó, dica de ouro, hein? Nossa! Consulta CNPJ, vai na página 2, você descobre quem são os sócios da empresa. E eu vou te dizer uma coisa: quem tá como administrador, a maioria dos casos é quem assina o cheque. E é esse cara que você tem que falar, é o cara que vai comprar o teu serviço. Você pega muitas das empresas, dá pra você fazer essa abordagem, olha o CNPJ da empresa, avalida lá, descobre quem são os sócios, já faz a abordagem no cara administrador. Aí quando ele falar pra você assim: não é comigo, é com fulano, você fala: eu sei, é o fulano de tal. Ele já se assusta, ele fala: pô, como é que ele sabe quem são meus sócios? Ele me conhece, eu posso passar a ligação. Posso passar a ligação. Então, nessa abordagem já encantou. Então, a ligação é muito importante. Mas faça uma ligação com uma abordagem inteligente. Não faça uma ligação fria, assim, só porque você não conhece. A ligação é fria porque não te conhece ainda. Mas seja uma abordagem mais suave, seja uma abordagem mais empática. E diga muito bem claro: olha, meu amigo, você tem 5 minutos para conversar comigo? Tenho, então legal, vamos agendar um dia. Você não vai falar naquele momento, você vai fazer só prospecção para agendar um meeting, uma call novamente, uma reunião presencial que for necessário, mas você vai começar esse relacionamento
relacionamento. Então não tenta também vender tudo. Olha, eu trabalho com... Vou dar um exemplo de restaurante. Olha, eu trabalho com restaurante self-service, à la carte, faço marmita, tenho delivery, estou no iFood. Não vai falar tudo de uma vez que a pessoa não vai te dar atenção. Mas começa com uma abordagem simples, fala que você quer conhecer melhor a empresa que você está entrando em contato e que você quer se apresentar melhor. No mínimo, começar uma amizade. Ninguém quer ser inimigo das outras pessoas. Todo mundo quer fazer amizade, fazer parceria, trazer clientes para os outros. Então, uma cold call funciona bem desde que você saiba fazer uma cold call de maneira inteligente, de uma maneira empática, também não atrapalhando a pessoa. Você ligou a pessoa, olha, você tem um minuto, te atrapalha? Qual o melhor horário para te ligar novamente? Você consulta a pessoa, conversa com a pessoa e não tenta vender em 5 minutos, tá bom? Tenta agendar uma reuniãozinha, conversa, aí você consegue evoluir. Você ganha 5 para ganhar 10, para ganhar 15, para ganhar o contrato. É abrir a porta para entrar, não é querer empurrar o caminhão para dentro. Não adianta, uma vez só não que se assusta. A 7ª dica é que utilize ferramentas gratuitas a seu favor. A Débora deu uma lista enorme que eu vou pegar aqui, vou te falando quais delas até são gratuitas, quais não são, tá? Tem, por exemplo, ferramentas de capturar dados. Você tem várias semelhantes à Econodata, que são concorrentes da Econodata, que a Mayara mandou para mim, eu não lembrava o nome dela, que você, Leads B2B, tem várias outras que você consegue, se você jogar lá, tem planos gratuitos. Então você pode jogar até assim, ferramentas concorrentes à Econodata, ferramentas concorrentes à Speedio, que você vai ter ferramentas que têm planos gratuitos. A própria Speedio, se eu não me engano, tem plano gratuito e plano inicial. Então você pode começar. Por exemplo, a RD Station, ela libera para você planos de entrada que são muito acessíveis para você começar financeiramente. Mas você pode usar o MailChimp, que é uma automação de e-mails que é gratuito para 2.000 leads, né? Então você pode iniciar nesse plano gratuito. Você pode, por exemplo, aquele exemplo da Hamper. A Hamper é pago. A Snovel e a Apollo têm planos iniciais gratuitos. Então você pode ter talvez um limite de 500 leads para você trabalhar, mas para quem não tem nada, 500 já é uma coisa. Se você já começar a rodar cliente lá, você começa a ter dinheiro e começa a investir mais. E aí você vai indo. Por exemplo, a GivoChat é gratuito sem a prospecção ativa. Então já é uma ferramenta. Aí você vai indo. Por exemplo, essas ferramentas de WhatsApp, muitas delas têm concorrentes que eu não citei aqui, que não é o caso nem da Talos, nem da TechBlip, nem da Twilio e nem da Cowbell, mas que você consegue fazer os primeiros modelos de forma gratuita. Ou se não, você vai no web.whatsapp e utiliza por lá mesmo e começa a fazer essa aproximação. Então utilize ferramentas gratuitas ao teu favor, entende? Então tem muitas ferramentas que você pode fazer abordagem, pode fazer contato, ferramentas de CRM que eu citei, do RD Station que é gratuito, do HubSpot que é gratuito, tem várias ferramentas. Você começa a iniciar esse processo de prospecção. A ferramenta gratuita que eu gosto demais, que me ajuda demais na prospecção, é o Google Maps. Por quê? Muitas vezes o meu ICP está numa região. E aí eu abro o Google Maps, jogo a categoria, a área de atuação dele, ele vai por geolocalização, eu coloco lá a região que eu quero atuar e começo a navegar. Eu vou pelo Street View. Aí eu vejo uma fachada, pego um telefone, pego um contato e começo a pesquisar a empresa. Então você não precisa exatamente só usar o Maps, mas você pode também usar o Street View, você pode usar guias de vários setores, vários ramos, guias de cidade e tudo mais e fazer abordagem. Existem muitas ferramentas que são gratuitas. Muitas vezes o que falta para essa pessoa que está prospectando é a vontade de procurar essas ferramentas ou utilizar cada vez mais recursos que melhore esse processo. Hoje em dia existem empresas que só contratam pessoas para prospectar, só contratam pessoas que alimentem as agendas de vendedores. E essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho ganham muito bem. Tem casos até que ganham equivalente ao vendedor. Então, se você tiver uma boa habilidade, é uma profissão que está crescendo cada vez mais. Vou dar um exemplo de sigla, que é o SDR, que é o que, se você ver por acaso vaga de SDR, por exemplo, na Cato, na Manager, ou em qualquer outro veículo de vagas, você vai ver que são pessoas de prospecção. Eu estou há 3 meses procurando uma pessoa para repor a minha vaga, porque eu promovi para vendedor, eu estou precisando de um SDR. Então, se você estiver assistindo esse vídeo e se morar na região de Campinas, entre no site globalproject.com.br e peça a sua vaga. Eu peço para fazer uma entrevista, porque é uma vaga que é um profissional raro, é um profissional que traz muitos negócios.